Aleluia! Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Assim diz a Bíblia: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Amém? Só até aqui mesmo. Pode tomar os vossos assentos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos nessa noite para poder anunciar a palavra de Deus, e eu conto com a atenção e com a paciência de cada um de vocês, para nós nessa noite podermos meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Nós aí estamos finalizando esta campanha que está falando e já falou bastante, e Deus vai continuar falando até o final dela, porque uma vez que o tema foi dado, com certeza nesse tema Deus quer trabalhar com cada um de nós, né? Então eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor em primeiro lugar, a Deus, né? Ao pastor, aos irmãos que estão na retaguarda aí, na copastoria da igreja, e que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês e dando graça para que possam executar o papel a qual lhes foi confiado até o final deles. Amém? Meus irmãos, nós lemos um texto aqui na palavra de Deus que se refere à história de Israel, que se refere ao povo de Deus, e muitos de nós já ouvimos através de pregações que chegou em um determinado ponto da história do povo de Deus, de Israel, que o povo clamava por um rei. E nesta ocasião nós temos o fato relatado biblicamente. Então aqui nós entendemos qual foi a necessidade, qual foi a visão que o povo teve a partir daquele momento para decidirem ter um rei, assim como as demais nações. O texto de capítulo 8 de 1 Samuel diz claramente que Samuel já era velho e seus filhos tomariam o seu cargo de sacerdote da época. Haja visto que eles não seguiram, não andaram, não trilharam no mesmo caminho do seu pai Samuel. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Nós estamos falando de dois filhos de Samuel. Não é um homem qualquer na história bíblica. Nós estamos falando de um Samuel que foi entregue ali no templo desde a sua infância, para que ele pudesse servir a Deus como sacerdote. A história diz que todo sacerdote, quando ele começava a exercer o cargo, era a partir dos 30 anos. Alguns estudiosos dizem que já com 25 anos, há 25 anos por aí para frente, Samuel já exercia como que um diaconato para supostamente se apoderar do cargo de profeta, de sacerdote. Assim era o costume na época. O que nos interessa nessa noite, que nos chama a atenção, é que às vezes, irmãos, na nossa vida, você que é pai, você que é mãe, por mais que você dê o bom exemplo, e isso é o seu dever. Esse microfone está desviado, irmão.
Amém? Agora ficou bom, até minha voz ficou melhor. Amém. Então, meus irmãos, você que é pai, mãe, assim como eu, com certeza todos nós que somos cristãos queremos dar um bom exemplo para os nossos filhos, sim ou não? Entretanto, isso não quer dizer que eles seguirão o caminho que você quer que eles sigam. E um exemplo clássico está aqui no capítulo 8 de 1º livro de Samuel. Apesar de Samuel ser um homem de Deus, um homem que era respeitado dentro do povo de Israel, um homem que era temido por causa da sua posição sacerdotal e por causa da sua ligação com Jeová, mesmo assim, irmãos, infelizmente seus filhos andaram em caminhos contrários. E diante disso, o povo, vendo que os seus filhos não tinham o mesmo caráter ou a mesma posição que o seu pai Samuel tinha, então eles chegaram até Samuel e pediram a Samuel que queriam agora um rei, assim como as demais nações tinham um rei. Sendo assim, o povo de Israel não seria mais governado através de um governo teocrático, que é o governo de Deus para com seu povo, mas agora eles queriam um governo monocrático por meio de um rei. E isso não soou bem aos olhos dos profetas Samuel, muito menos aos ouvidos de Deus. Imagine você, imagine eu, sendo guiado, direcionado diretamente, não estou falando indiretamente, estou falando diretamente por Deus. E agora chega um ponto da nossa vida que a gente cansa desse governo teocrático, e agora não, a gente quer um governo como os humanos têm, nós queremos um rei. E assim foi com o povo. Apesar de Samuel não achar bom, muito menos Deus, ele atende a petição do povo. No capítulo 8 do mesmo livro, no versículo 10, Samuel ainda tenta convencer o seu povo de não fazer isso, de não continuar com essa atitude, pois isso entristecer o coração de Deus, e isso não seria bom para eles. Mas no versículo 19 do capítulo 8, a Bíblia diz que, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: nós queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Versículo 21, depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os, e dê-lhes um rei. Quem escolheu um rei não foi Deus, foi o povo. E nós sabemos que nós, seres humanos, não somos muito bons de escolha, não é verdade? Aqui, se nós podemos perguntar, levante sua mão, você que na vida fez algumas escolhas erradas, eu acho que 100% vai levantar a mão e reconhecer que você falhou nisso. Agora o povo está entrando num caminho aonde não deveriam entrar. Assim sendo, Deus aceita a petição do povo e fala para Samuel: ok, vamos dar ao povo um rei. Já no capítulo 9, na ordem cronológica dos fatos, nós vemos que no capítulo 9, a Bíblia vai falar de Saul, que era um homem da tribo de Benjamim, filho de um homem muito rico e influente, no capítulo 9, versículo 1, chamado Quis. A Bíblia também diz que esse Saul, ele era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, e os mais altos batiam seus ombros. Na visão humanística, na visão humana, para o povo, esse era o cara para governar eles. Um camarada alto, forte, bonito, só que lá na frente nós vamos ver um homem frouxo, um Saul frouxo. Aí lá na frente nós vamos ver se você concorda comigo ou não. Mas o povo queria um homem que tivesse a aparência de rei, a estatura, porque os reis da época eram assim, fortes, bonitos, bem aparentados, que tinham poder de influência, porque o pai de Saul era influente e era também muito rico. E a Bíblia diz no capítulo 9 de 1º livro de Samuel, que o pai de Samuel, pai de Saul,
o manda buscar as suas jumentas que havia se perdido. E assim ele vai, pega um dos servos do seu pai e vai atrás dessas jumentas, só que não as encontra. E eles estando procurando essas jumentas naquela cidade, já não encontrando as jumentas, o servo que estava junto com Saul, lhes dá uma ideia: olha, nessa cidade tem um vidente, porque na época se chamava os profetas de vidente. Tem um vidente que ele pode nos ajudar e vai nos direcionar onde que está essas jumentas. No capítulo 9, Samuel, ele tem um encontro com Saul. E quando Samuel, ele encontra com Saul, nós vemos ali o Senhor falando a Samuel: este é o rei que eu vou colocar sobre Israel, de acordo com as configurações dos outros reis, dos outros povos. Ele é o rei, ele é de Deus, ele faz parte do meu povo, e ele tem todas as características para se tornar um rei. Capítulo 9, versículo 15, Deus fala com Samuel sobre Saul, e ali o Senhor vai ungir a Saul como rei de Israel. Capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que Saul, ele é ungido rei de Israel. Com 30 anos, Saul começa a reinar o povo. A Bíblia vai falar que a primeira vitória de Saul como rei é sobre Naás. Nós ouvimos aqui na igreja uma pregação sobre este homem, Naás, que queria destruir o povo de Israel. Como? A estratégia dele era furar o olho direito, para que assim eles perdessem a visão, perdessem tudo aquilo que foi ministrado aqui pelo pastor Tiago Bandeira num domingo pela manhã. Nós podemos aprender ali. E Saul estava nesse cenário. Saul age e liberta o povo desta ocasião. Só que a Bíblia vai dizer que na caminhada, Saul, ele vai cometer certos erros. Saul, ele comete um erro muito grave, que é de querer oferecer sacrifício quando não lhe era delegada essa função, porque somente aos sacerdotes, no caso Samuel, poderia fazer isso. Então a Bíblia vai dizer que no capítulo 13, Saul é repreendido por Samuel, por ele oferecer os holocaustos em prol do povo. Só que esta não era a função de Saul, sim de Samuel. Então ele é repreendido. E já nesta ocasião o Senhor rasga o reinado de Saul. Meus irmãos, quando nós observamos a questão de Saul, ele comete alguns erros. Um deles foi esse, o outro, todos nós sabemos que foi quando o Senhor manda Saul destruir todos os amalequitas, saquear tudo que eles tinham, matar tudo, não sobrar nada. Infelizmente, Saul, ele age de sabedoria humana. O que ele faz? Ele leva consigo para o povo alguns dos animais, alguns dos utensílios dos amalequitas, e principalmente o rei dos amalequitas. E asperamente, Saul é repreendido por Samuel. No capítulo 15, a segunda repreensão de Deus para Saul, está escrito assim: Deus disse para destruir todo o povo, os amalequitas. Mas Saul, ele desobedece e poupa o rei dos amalequitas, ovelhas, o melhor dos bois e etc. Sabe qual que é a consequência dessa desobediência? 400 anos depois, o povo de Israel está preso. A rainha Esther tem que levantar um jejum juntamente com o povo, porque na ocasião ali existia um descendente de Amalequita, que queria destruir todo o povo. Não era para acontecer isso no livro de Esther, se Saul não tivesse desobedecido a Deus. Tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida por desobediência nossa, que foi causada lá atrás, irmão. Às vezes você olha para o espelho, espelho meu, o que eu fiz para merecer, onde que eu estou eu? Se o espelho pudesse falar, olha para trás. 400 anos depois, o povo de Deus, quase todo, ele é dizimado. Se não fosse por esta mulher, por essa rainha Esther, e por Mardoqueu, seu primo.
Então, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese nesta feita, para que você possa pensar, repensar, se você tem obedecido a Deus, e se você deixou de obedecê-lo na sua vida. Olhe para o retrovisor da sua vida, e se porventura há alguma ocasião que você não obedeceu ao Senhor, peça perdão a Deus, porque a sentença ela pode chegar a qualquer momento, assim como chegou para Saul. Porque Saul desobedeceu a Deus, ele quis agir de sabedoria humana, e Deus não precisa da minha e nem da sua sabedoria humana. Deus precisa de servos que obedeçam à voz dele, porque a sabedoria plena está em Deus, e ele delega a quem ele quer. Então, meus irmãos, não seja você, nós, não sejamos desobedientes com a nossa vida, como foi Saul. Quantas vezes Deus já falou para você tirar coisas da sua vida, você não tira? Quantas vezes Deus usou o profeta, a profeta, o pregador, a pregadora, um hino que você estava ouvindo lá, e Deus falou com você através daquela canção, que você deveria largar, deixar algumas coisas, matar, aniquilar, abortar certas coisas que lá no seu passado você tinha que fazer, mas você mesmo assim não fez, continuou mimando esse pecado, mimando essa situação que está te levando para o buraco. Então que nessa noite seja uma noite de você olhar no retrovisor da sua vida, e se arrepender, irmão, de certas atitudes que você tinha que ter tomado, e fazê-la urgentemente. Porque assim como Deus rasgou o reinado de Saul, assim também Deus pode agir da mesma forma na sua vida, se você não mostrar arrependimento. Então no capítulo 15, versículo 10, o Senhor rejeita Saul, e imediatamente Deus procura um novo rei para Israel. Capítulo 16, Deus manda Samuel ir até a casa de um homem chamado Jessé, o Belamita. Nesta ocasião, Samuel, ele vai até a casa de Jessé, porque Deus falou para ele que ali estaria o próximo rei de Israel. Quando a Bíblia fala que quando Samuel chega até a casa, e sempre que Samuel chegava à casa de alguém, todos admiravam, porque era um sacerdote, e ali era oferecido coisas, alimentos e tudo mais, por causa do legado que Samuel tinha. E naquela ocasião todos se apresentaram perante ele, o pai de Davi, a mãe de Davi, e também os seus outros 7 irmãos. Só que faltava Davi. E a Bíblia vai dizer que Samuel disse para Jessé: traga todos os seus filhos, porque desta casa o Senhor levantará o rei de Israel. Entretanto, Davi não estava. E Deus fala, e é interessante que Samuel, irmão, por ser um profeta, por ser um sacerdote, e por ser juiz também, porque ele delegava essas 3 funções, ele não era Deus, não. Tem muita gente que pensa que o pastor é Deus, ele tem que saber de tudo, ele tem que ter revelação de tudo. Não, querido, o pastor, a pastora, não é Deus, ele não sabe de tudo, ele não tem conhecimento de tudo. E assim também era com Samuel. Samuel, por ser um homem que vivia envelopado num corpo como nós, ele olha para a aparência, porque ele já tinha acostumado com a aparência de Saul. Então, o que entra na cabeça de Samuel, se a gente for analisar bem? Ora, se Deus quis escolher um rei para Israel, tinha que ser um homem como Saul, aí vem Abinadab, aí vem Samar, aí vem Eliabe, que eram os 3 irmãos mais robustos, mais belos de Davi. Apesar de que Natanael, Radai, Ozen não tinha essa aparência boa. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele atenta para a aparência desses 3. E imediatamente Samuel é repreendido por Deus. E fala: olha Samuel, você está olhando para a aparência, e eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E o rei que eu vim buscar não está aqui, ele está lá no campo. E Samuel fala para Jessé: ninguém vai sentar à mesa enquanto o que está faltando chegar. E esse alguém era Davi, o pequeno Davi. E todos conhecem a história, que Davi, ele chega em casa, e todos se assentam,
e Deus fala, esse é o meu rei, esse é o rei de Israel. Com certeza Samuel fica espantado, porque era um Davi que não tinha tamanho, que não tinha aparência e que não tinha influência nem dentro de casa. Aí Samuel devia perguntar, como é que Deus vai escolher um rapaz desse, que não tem influência nem dentro da sua casa, que não tem tamanho e que não tem nada a ver? E Deus o repreende e fala, não, eu não olho como os homens veem, eu vejo o coração, é esse aí que eu vou levantar. E a Bíblia vai dizer no capítulo 17, que Davi, capítulo 16, rapidamente Deus o unge como rei de Israel, sendo que ainda Saul não tinha sido desligado do seu ofício. A história, irmão, começa a ficar boa a partir daqui. Porque o frouxo do Saul, na hora de enfrentar alguém do seu tamanho, porque a Bíblia vai falar que durante 40 dias, um incircunciso por nome de Golias, ele afrontava o povo de Deus. Um homem que era usado pelos filisteus para afrontar seus inimigos, porque um camarada tinha 2,90 metros de altura. Mais ou menos da altura desse portão, daí para cima um pouco. Forte. A sua espada parece que pesava só a sua espada ou seu escudo mais de 5 quilos. E Saul, a Bíblia em nenhum momento vai narrar a história de que Saul, ele tem o interesse de enfrentar Golias. Ele manda o povo ir lá ver o que ele queria, e constantemente, irmão, 40 dias, Saul desafiando o povo, não tem homem aí em Israel para lutar comigo não, não tem homem aí no meio desse povo para lutar comigo não, vocês nos dizem que são filhos e servem ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Entre eles estavam lá os 3 bonitões irmãos de Davi, só que ninguém teve a coragem de bater de frente com Golias, nem tampouco o grande, poderoso Saul. Então, uma certa feita, o pai de Davi, Jessé, manda Davi, vai levar a comida para os seus irmãos, que eles estão no campo de batalha. A Bíblia vai dizer que quando Davi chega ali, vê toda aquela situação, ele ouve Golias desafiar o Deus de Israel. Davi, irmão, fica enfurecido com aquela situação. E Davi fala assim, quem é esse incircunciso aí para desafiar o Deus vivo, o Deus de Israel? Um dos seus irmãos falou para Davi, Davi, larga de ser encrenqueiro, o que você está fazendo aqui, rapaz? Isso aqui não é para o seu naipe não, olha o tamanho desse homem, o que você está fazendo? Vai lá cuidar das ovelhas do nosso pai, e aqui é assunto para gente grande. Só que Davi não tinha tamanho, mas tinha coragem, não era homem frouxo, não baixava a guarda. Eu tenho uma curiosidade muito grande, e isso eu vou perguntar para Davi quando chegar lá no céu, como é que ele matou um urso, um leão, com as suas próprias mãos? Alguém aqui já chegou perto de um leão? Não tem coragem? A Bíblia vai dizer que Davi matou o leão com as suas próprias mãos, matou um urso com as suas próprias mãos. Eu tenho essa curiosidade para saber como é que ele fez, qual foi o método. Então, meus irmãos, Davi prontamente fala para Saul, Saul, aquele incircunciso está desafiando, não é você, não é o povo, ele está desafiando o meu Deus, e eu vou enfrentar ele. E a Bíblia vai falar que Saul fala, rapaz, você está ficando maluco, vai morrer. E Saul fala para Davi, olha, veste as minhas armaduras aqui de luta e vai. Só que Davi vai tentar vestir as armaduras de Saul e não dá certo, porque aquilo que não é seu não cabe em você, irmão. Aquilo que é seu está reservado para você. A unção do irmão não é para você. Está entendendo? A graça, às vezes, que Deus dá para o irmão, ela não vai ser do tamanho para você. Então, o que era para Saul, não era para Davi. Então, não tente vestir a roupagem de outra pessoa. Seja você mesmo, seja autêntico, seja verdadeiro. Tenha você as suas características, não se amolde
ao que o irmão pensa ou ao que a irmã pensa. Se amolde ao jeito que Deus quer que você seja. Se é para ser Davi, seja Davi. Se é para ser Saul, seja Saul. Para de ficar inventando moda. Quem inventa moda é estilista. Deus não te chamou para ser estilista. Deus te chamou para ser homem e mulher de Deus. Aleluia. Aí Davi fala, não precisa não. Eu só preciso de uma pedra e da minha coragem e da minha fé, porque eu vou vencer o gigante na força do Deus de Israel. Todos sabem da história que Davi se apresenta perante Golias, e Golias começa a tirar sarro de Davi. Golias começa a falar, será que não tinha homem aí em Israel, não? Não tinha nenhum cabra macho em Israel, não? Fez, manda um moleque desse aqui, desse tamanho, tem nada não, vai morrer. E Davi, sabendo da recompensa que teria também por matar, aí que ele ficou mais incentivado ainda. Eu vou ganhar uma mulher, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar, rapaz, acabou. E além do mais isso, o que mais intrigava o coração de Davi, não era que Davi estava sendo afrontado, era Deus, irmão. E nós sabemos que Deus hoje, ele tem sido afrontado na boca de muito pagão por aí. Na boca de muito endemoniado por aí. Deus não quer que você brigue com ninguém, mas Deus quer que você saia do muro e defenda a sua fé, irmão. Ou você é um frouxo da vida, está com medo de perder a amizade, está com medo de perder a sua posição às vezes no emprego, porque vai defender o seu Deus. Se você não defende Deus aqui, irmão, Deus nem quer saber de defender você no dia do juízo final. Porque Deus trabalha para os que nele esperam, e quem espera em Deus sempre defenderá o seu rei, o seu Deus, o seu Senhor. No capítulo 18, Davi, ele vence o Golias, destroça Golias, e a Bíblia vai dizer no capítulo 19, ainda no capítulo 18, a Bíblia vai dizer que ali, a partir daquele momento, Saul fica endemoniado, fica perturbado, porque um toco de amarra-jegue matou um gigante. E ainda mais porque a partir daí, Davi começa a ter uma amizade muito próxima de Jonatas, que era filho de Saul. E lá na frente a gente vai ver como essa amizade valeu a pena tanto mais para Jonas. Então, a partir desse momento, Saul começa a perseguir Davi. Saul começa a ter ciúmes de Davi. Saul começa agora a querer matar Davi. E aqui eu quero chamar uma atenção para nós. Eu quero abrir eu quero te levar a essa reflexão. Meus irmãos, a briga, o inimigo aqui era quem? De Israel, era quem? Golias. Não era Golias que estava afrontando o povo, que estava esculachando com o povo, não era? Só que ao invés de Saul ficar com raiva de Golias, de querer matar Golias, de querer, vou arrebentar com esse Golias, não! O lindão, ele fica com raiva de Davi, que destruiu o inimigo de Israel. Ao invés dele ficar enraivoso com o Golias, não, ele fica enraivoso com Davi, que faz parte do mesmo povo, que serve ao mesmo Deus. Agora, eu vou tocar na ferida de muita gente aqui. Meu irmão, nós temos um adversário, o nome dele é diabo, que significa adversário. Só que nós trocamos o adversário muitas vezes, porque deixamos de lutar contra Satanás e queremos lutar contra o nosso irmão da fé. A esposa quer lutar contra o seu marido e o marido contra a sua esposa. Aí ele vira um leão, ela vira uma leoa. Sendo que o inimigo mesmo é o diabo.
Não é o esposo, não é a esposa, não é o pastor que está te dando uma palavra mais forte para você tomar vergonha e virar um crente que presta. Não, irmão, seu inimigo é Satanás. Mas não, a gente vira um leão para querer derrubar o pastor, para querer derrubar o nosso líder do departamento, para querer derrubar o nosso esposo, a nossa esposa, alguém da família. Não, meu irmão, a sua luta é contra o diabo. Ao invés de virar um leão, uma leoa, contra isso que eu te falei, vira um leão, uma leoa contra Satanás. Não tem coragem, não. É porque a intimidade com Deus está lá embaixo. Porque eu nunca vi um crente que tem compromisso com Deus ficar arredando para diabo, ficar arredando para demônio. Tem gente que se passar perto de uma macumba feita, pula, ainda é perigoso falar credo em cruz. Terra seca. Você é crente, é um saco de batata. Meu irmão, pare de querer ficar lutando contra os seus que estão de perto e vai bater de frente com o diabo. É ele que quer te levar você para o inferno junto com ele. Não é o seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua filha, não, é o diabo, irmão. Então para, Saul, de querer matar Davi, vai lutar contra Golias. Aí eu vou separar desse homem, aí eu vou separar dessa mulher, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, irmão. Use essa mesma coragem que você está tendo para fazer isso, para bater de frente com o reino das trevas. Só que como é que eu venço Satanás, que é espírito? Não tem como, irmão, vencer o diabo na porrada. Porque se você der um murro nele, a sua mão vai passar. Espírito! Carne não briga com o espírito. Como é que eu venço o encardido do inimigo? Pregador, jejuando, orando, vigiando, sendo fiel a Deus até o dia do arrebatamento. Aí você vai vencer o bicho. Agora, se ele pudesse, fosse encarnado, aí a gente poderia brigar com ele. Aí Deus dava até carta branca, ia fazer um pentágono para nós cair na porrada com o bicho. Só que ele é espírito, irmão. Nós somos carne. E nós estamos em desvantagem, humanamente falando, mas espiritualmente Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para vencer Satanás, aleluia! Então para de ficar emburrado, enfesado, com seu irmão, com a sua irmã, com a igreja. Eu quero ver se você é homem mesmo, se você é mulher mesmo, para ir para a guerra, para a peleja contra Golias, contra Satanás. Aí decaia. Tem coragem? Tem gente que não tem nem coragem de orar, irmão, vai querer ter coragem de bater de frente com o inimigo. Nunca vai ser um guerreiro de Deus. É igual Saul, é grandão demais para querer brigar com os pequeninos, com Davi que não tinha força, que não tinha vantagem nenhuma. Tem mulher, tem homem que é grandão demais para querer maltratar sua esposa, porque sabe que ela é crente e ela não vai revidar. A esposa da mesma forma, quer brigar com o marido e briga, doida para ele fazer alguma coisa, para que ela pegue isso como pretexto e dê um pontapé para dar a sua destruição de família, porque sabe que o seu marido é crente, que o seu marido é posicionado, não levanta a mão, porque ele sabe que a guerra dele é contra o inimigo. Meu irmão, vamos virar a chave nessa noite, aleluia. Para de perseguir Davi, aleluia. Quem está entendendo? Oh glória, só os espirituais estão entendendo. E você que não é, que Deus abra o seu ouvido espiritual e pare de ficar caçando confusão dentro da sua casa. O seu inimigo é o diabo. Oh! Para de querer a destruição de alguém que você ama, de alguém que está querendo o seu bem. Acorda! Enquanto você faz assim, o diabo está do lado de fora, sentado numa poltrona, tomando Coca-Cola, comendo pipoca e batendo palma. É isso que eu quero. É isso. Vai, crente. Vai, crenta.
Caide façadaia. Manavasudaraia. Mas a Bíblia vai dizer que por duas ocasiões Davi tem a oportunidade de matar Saul, só que não faz, porque Davi tinha caráter, ele sabia que não se toca em ungido de Deus, e ainda Saul, por mais das coisas que ele tinha feito, ainda estava no legado do seu reinado, não podia ser tocado. E por duas ocasiões Davi tem essa oportunidade, mas assim não faz. O que acontece, irmão? A Bíblia vai dizer no capítulo 24 de 1 Samuel, que Davi pela primeira vez tem a oportunidade, capítulo 26 pela segunda vez, e não faz. Só que no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que Saul se suicida. Não precisou de Davi sujar suas mãos com o sangue do homem. Meu irmão, se você não entrar no eixo de Deus, você vai ficar louco. Você vai ficar transtornado, assim como Saul ficou. Porque ele ficou tão vingativo a respeito de Davi, que ele ficou louco. Eu acho que nem um demônio queria ficar nesse homem mais, tanto que ele estava endemoniado. Porque ele tinha sede de justiça errada contra Davi. Meus irmãos, preste atenção. Qual que é a sua sede de justiça que você tem tido? Nós temos que ter sede de justiça para com aquilo que é errado, e não para com o irmão que está sendo usado, ou a irmã que está sendo usado, alguém que foi levantado, e você fica rangindo os dentes, querendo a queda desse irmão, quer até ver até quando ele vai, até quando ela vai. Ah, minha querida, cuidado, você pode se suicidar como Saul fez. Cuidado, porque isso é fato, isso não é narrativa humana, isso é fato. Então Davi, depois que Saul morre, Davi é apossado como rei de Israel. Davi com 30 anos, assim como Saul, ele toma posse do reinado de Israel. Saul, ele reina por 42 anos a nação. Davi, ele vai reinar por 40 anos. A Bíblia diz no capítulo 2, no capítulo 1 de 2 Samuel, que Davi, ele recebe a notícia da morte de Saul, fica muito triste com isso. É engraçado que se fosse os crentes de hoje, ia comprar uma caixa de foguete. Uhul! Aí compra um para o diabo também, irmão, na próxima se for fazer isso, ele também quer soltar uns foguetes de você. Comemorando a morte de um irmão, de uma pessoa que... Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele é empossado como rei. Só que o que era para ser bom, irmão, a coisa fica ruim, porque é aqui que eu quero começar a pregar em rápidas palavras. Porque Davi, ele sai do pasto, ele vai para o trono. E por causa do trono, Davi se torna poderoso. Aquilo que ele não tinha lá no pasto. No pasto, Davi não mandava em ninguém. No trono, Davi mandava em todo mundo. Eu vi uma postagem na internet, uns dias desses atrás, e aquela postagem abalou a minha alma, e eu fiquei muito preocupado. E a partir dali, eu comecei a deixar minha mente fluir, e navegar no oceano do Espírito Santo, e ali Deus elaborasse uma mensagem a partir daquele fato, daquela frase. A frase dizia assim: porque Davi, quando ele era pastor de ovelhas, e exercia esse cargo com muita honraria, ele matou Golias. Só que a Bíblia vai dizer que Davi, como rei, ele mata um amigo. Eu queria pregar nessa noite, cuidado com o poder. Cuidado com o poder. Davi se tornou poderoso demais, irmão. Você não vê nenhuma ocasião antes de Davi se tornar rei, ele ser repreendido. Davi, ele é um anônimo na história de Israel. Ele só aparece quando foi necessário. Porém, quando Davi ele se torna rei, o poder se apossa do coração deste homem.
E nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus, irmão. Nós estamos falando, a Bíblia não menciona ninguém, nem João, que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus, é mencionado dessa forma. Mas Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas se deixou levar pelo poder que tinha nas suas mãos. Aí que está o grande problema da questão, irmão. Será que Deus, Ele pode nos dar poder? Será que Deus, Ele pode nos colocar em um patamar mais elevado? Será que Deus, Ele pode confiar a nós algo mais elevado, algo mais glorioso? Ou será, e que isso não aconteça, que você vai ter a mesma atitude que Davi teve? Porque Davi no pasto ele matava urso, ele matava leão, cuidava das ovelhas, era humilde, ele era rejeitado pela família. Você imagina chegando em casa, todos comeram e só sobrou a rapa para você, apesar que a rapa de vez em quando é boa. E Davi pensa, imaginemos nós, nessa situação, de Davi chegando em casa, ridicularizado por causa do seu tamanho, porque ele era pastor de ovelha, cheirava ovelha, e os seus irmãos detestavam o cheiro de ovelha. Tem muita gente que perdeu o cheiro de ovelha, não tem mais cheiro de almas, não tem mais sede, não tem mais sina de ganhar almas, de poder convencer as pessoas através do seu testemunho, e se for preciso usar as palavras, porque perdeu o cheiro de ovelha, e ovelha fala de almas. Davi não tinha mais cheiro de ovelha. Davi agora tinha cheiro de poder. A Bíblia vai dizer que no capítulo 12, capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Davi manda trazer Batseba, que era a mulher do seu melhor amigo. Pedro Augusto, presta atenção. Que era a mulher do seu melhor amigo, não estou falando do inimigo, do seu melhor amigo. E o Davi planeja, ele é um crime premeditado. E na lei de hoje sabemos que quando é um crime premeditado, a pena dobra, a pena aumenta. Não foi involuntário o que Davi fez, foi premeditado, irmão. Porque sabidamente Davi, ele coloca Urias à frente da guerra, sabendo que ele poderia morrer, já com os olhos na sua esposa. Davi, irmão, não precisava de Batseba, ele tinha mulher o tanto que ele queria. Mas o poder contaminou o coração do homem segundo o coração de Deus. E a gente quer subir numa caixa de fósforo e sair cantando, irmão, desce, 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 ó, baixa a sua bola. Davi manda chamar a mulher, se deita com ela, comete adultério e provoca a morte do marido dela. A Bíblia vai dizer, quem visitou Davi pela primeira vez, qual profeta? Samuel. Agora Samuel tinha ido para ungir, agora quem vem? Natã. Irmão, e quando a Bíblia fala do profeta Natã, a notícia não é boa. Porque quando Natã chega ali em Davi, ele é repreendido asperamente. Ah, meu irmão, Davi não se conteve e ainda quis se safar da situação. Só que Deus ninguém engana. Sempre, irmão, sempre podem matar um, vai brotar 10, pode matar 10, vai brotar 1000, sempre vai ter profeta como Natã, para bater na porta da sua alma, para que você venha se despertar enquanto há tempo, se arrepender do seu pecado enquanto há tempo, dê glória a Deus pelos Natãs da vida, aleluia, dê glória a Deus pelos Natãs, que sacode a sua alma, e te desperta para morar no céu, e não quer que você continue mergulhado no seu pecado. Caedeva sair maia. Davi, ele se entristece profundamente,
Mas Davi comete um outro erro gravíssimo que custou a vida de 70.000 homens de Israel. Quando ele decide no seu coração, por meio e por influência de Satanás, no capítulo de número 24, a Bíblia vai dizer que Satanás coloca no coração de Davi para que ele fizesse um recenseamento do povo. E isto custou 70.000 homens de Deus. Homens do povo de Deus. Por quê? Por causa de um coração orgulhoso que se achava agora o poderoso. 70.000 homens morrem por causa da decisão de Davi. Eu não estou aqui, meus queridos e minhas queridas irmãs, para julgar a pessoa de Davi, mas a Bíblia, ela me dá total legalidade para julgar a atitude de Davi. Para com essa frescura, está me julgando. Meu irmão, ninguém está te julgando, estão te julgando a sua conduta, a sua pessoa. Quem vai julgar é Deus, pode ficar tranquilo. Pregador da palavra não julga pessoas, julga condutas, porque são condutas que te levarão para o céu ou para o inferno. Estou aqui eu, analisando juntamente com vocês, e está na Bíblia, que um homem, que segundo o coração de Deus, após tomar posse do poder, ser rei de Israel, ele comete erros graves. O que falaríamos nós aqui nessa noite, que não chegamos nem na beira do pé desse homem chamado Davi, que tinha uma comunhão tremenda com Deus? Meu irmão, guarda o seu coração, guarda ele bem guardado no sangue de Jesus de Nazaré, porque é através do seu coração que Satanás quer minar, e quer dizer para você que você pode tudo, que você é tudo, que você é o bambambam, e você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. A palavra poder, ela significa capacidade, faculdade, possibilidade de agir, produzir efeito, controlar ou dominar. Na filosofia é entendido como habilidade de influenciar o comportamento de outros, seja pela força ou conhecimento. No decorrer da história humana, no século XIX, dos mais atuais, mas eu dei uma lida a respeito, eu não vou falar deles não, 50 homens mais poderosos que já passou. Nós temos nesta lista homens terríveis. Nós temos um homem chamado Adolf Hitler, um demônio em forma de pessoa. Ai, tadinho, não fala assim dele, leve ele para sua casa, irmão. Você gosta tanto? Adolf Hitler, a história diz que ele foi líder da Alemanha nazista, e ele queria exterminar o povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel. A história vai dizer que este homem, por meio da sua influência e por meio do seu poder, extermina mais de 6 milhões de pessoas. São 4 Goiânias no total da sua população. Se Goiânia tem 1,5 milhão, mais ou menos. Você imagina um homem com poder de influência, delegar ordens para que matasse 6 milhões de seres humanos, inocentes, que não demonstraram nenhum tipo de revanchismo, mas foram dizimados por causa de um homem que se achava poderoso. E o pior de tudo, temos um doente mental na nação brasileira que defende um demônio desse, que não reconhece o holocausto que aconteceu nesta época, mas que reconhece grupos extremistas que matam inocentes. A história também vai dizer de Joseph Stalin, um homem que na União Soviética ele matou milhões e milhões de pessoas em campos de concentração. Nessa lista de 50 pessoas mais poderosas e mais influentes que mataram pessoas, temos o famoso Saddam Hussein, que só na família dele, irmão, por não concordar e por não aceitar, discordar das suas ideias políticas, 40 pessoas da sua família foram exterminadas. Nós temos aqui atualmente
Nós temos aqui na América Latina um país chamado Venezuela, que foi, irmão, um dos países mais ricos do mundo. Esteve sob a tirania de um homem chamado Nicolás Maduro, que dizimou várias pessoas pela fome, por meio dos seus mandatários, pessoas que foram dizimadas à mercê de um governante tirando, que usurpou do seu poder para destruir uma nação e para destruir pessoas. E quantos venezuelanos, irmãos, estão aqui no Brasil? Pergunta para eles se é boa a história lá. Agora, recentemente, temos um homem lá no Irã que foi destruído. Um homem que matou, a seu mando, 43 mil pessoas em praça pública, em via pública, porque não aceitavam um governo de tirania. E ele nem era o líder daquela nação. Era por questão religiosa, e todo mundo sabe isso. O jornal quase todo dia fala sobre isso. A história fala e tem relatos, se você quiser ver, é só olhar na internet. Mulheres que, porque mostraram uma mecha do seu cabelo, lançaram ácido no rosto dessas mulheres, os rostos delas ficaram deformados, por causa de um extremismo religioso que não tem precedentes. Um povo que vive afunilado. Temos a Coreia do Norte, temos um ditador naquele país, em que uma família foi morta, e a criança, a filha desta família, foi lançada no campo de concentração com 2 anos, porque dentro da sua casa tinha uma Bíblia. Poderosos que usurpam do poder para destruir pessoas, para destruir nações, para destruir famílias. Mas você poderia muito bem me dizer o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Tudo, irmão. Porque você não precisa de ser um presidente da república, nem presidente de uma nação, não precisa ser presidente de nada. Porque dentro de você existe um poder chamado poder de decisão. E de onde que surge isso tudo? Eu gostaria que o DCM colocasse aqui para mim, Isaías 14, versículo 13, se tiver como na versão NVI. De onde que surge essa soberba, essa sede por poder? De onde que surge isso? Tem um pai disso tudo, tem uma fonte disso tudo, e o nome dele é Lúcifer. Lúcifer, ele quis ser poderoso como Deus. Isaías capítulo 14, versículo 13. Vai colocar aqui, eu vou ler com os irmãos. Nós temos Lúcifer. Olha lá. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Você dizia, a Bíblia está falando sobre Satanás, sobre o diabo. Você dizia em seu coração, volta lá. Você diz em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto e elevado do Monte Santo. Tá bom. Aí, só que depois que Lúcifer, ele tenta essa trama, e o mais interessante disso tudo, que Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz que com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. Com a cauda, a Bíblia vai dizer que Satanás, ele influenciou 1/3 parte dos anjos, para que se tornassem como ele. Satanás, Lúcifer, usou o seu poder para junto consigo ser lançado do céu, juntamente com ele, 1/3 parte dos anjos. Agora vem cá, irmãozinho, minha irmãzinha, com todo respeito, com todo carinho. Se o diabo conseguiu convencer anjos, que são seres superiores a nós em tudo, conhecimento, sabedoria, poder, se ele conseguiu convencer esses seres, imagine eu, você que não lê Bíblia, que não jejua, que não ora, que não quer saber de ser santo como Jesus é. Você acha que você vai passar despercebido, irmão? Se o diabo, Lúcifer, conseguiu convencer esses seres, imagine você que não tem intimidade com Deus, na oração, no jejum, que não fala com seu pai, que não tem intimidade com seu Deus. Irmão, você é presa fácil nas garras de Satanás.
Pode ter certeza, eu não estou profetizando, eu estou afirmando que a qualquer momento Satanás, ele vai convencer que você é todo poderoso assim como ele quis ser. Então, corra para Deus. Fuja do engano de Satanás. Fuja, porque você não é poderoso, mas você pensa que é. O que nós temos feito com o poder que Deus nos deu? Tem pessoas que não conseguem dominar o poder, porém o poder as domina. Foi assim com Davi. Eu quero finalizar. Talvez você poderia perguntar: qual tipo de poder que eu posso ter? Alguns poderes que nós temos, que nós podemos perceber no meio das Assembleias de Deus, que tem mais de 100 anos de existência. Meu irmão, nós temos poderes intelectuais. São pessoas que pensam, que acham que são melhores do que a outra, porque fizeram uma faculdade, fizeram um curso em tal, ou falam mais de uma língua, são poliglotas da vida. São pessoas que têm um entendimento melhor, porque vamos ser sinceros, irmão, tem gente que tem dificuldade de entender as coisas, sim ou não? E já tem pessoas que têm mais facilidade, sim ou não? Eu sou péssimo para gravar texto. Se eu fosse ator, eu ia morrer de fome, porque eu não dou conta de gravar nenhuma frase. Agora tem gente que grava, regrava, fala, é algo glorioso, sim ou não? Mas muitas dessas pessoas usam isso para se engrandecer, usam o poder da sua intelectualidade para querer desfavorecer os outros. E isso é ruim, irmão. Isso não pode. Use a sua intelectualidade, a sua sabedoria, o seu poder de influência naquilo que você sabe, para ajudar, não para querer ser melhor. Nós temos os poderosos espirituais dentro da igreja. Essa eu vou falar, mas vou falar com a boca cheia. São pessoas que agora estão num nível mais elevado de dons, de tudo mais, agora se acham semideuses da igreja. Não cumprimenta mais os irmãos, não conversa mais com os irmãos, porque agora eu estou sabendo de tudo, irmão. Eu estou sabendo, eu posso tudo, agora eu estou no nível a mais com Jeová. Não, irmão, tá não. Porque Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, ia nos subúrbios de Jerusalém falar com o povo, irmão. E quem que você pensa que é no pacote de bolachas? Então, você que tem dons espirituais, porque você é um profeta, porque você prega bem, canta bem, meu irmão, não pegue isso aí e use isso aí para se vangloriar, não, porque é perigoso. São os poderes espirituais. Pastores que agora pregavam em igrejinhas pequenininhas, mas agora eles cresceram demais. Agora não dá para pregar mais nas igrejinhas pequenininhas, porque agora eu estou em outro patamar. Agora eu só prego em igreja grande, onde tem oferta boa, aonde tem um público, porque eu gosto de público, eu gosto de ser visto, eu gosto de ser aplaudido. Ô pastor, ô missionária, ô cantor de Jesus, não faz isso não. Se te chamar para pregar lá na igrejinha, vai, mano. Vai, irmãozinho. Agora o que tem, irmão? Um monte de cantor aí famosão, recebendo oferta grande. São mercenários da fé, que agora não podem mais cantar em uma igrejinha mais humilde, agora tem que cantar nas multidões, aonde o holofote está nele e nela. São orgulhosos, são poderosos, eles usam dos poderes, dos dons espirituais, para querer se sobressair sobre os irmãos, sobre a igreja. Não pode. Nós também temos os poderes financeiros, pessoas que são financeiramente a mais do que os outros. Como é bom, irmão, a gente conhecer pessoas que têm um nível financeiro mais elevado, mas mesmo assim são humildes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em Anápolis. O supermercado Vicente, o dono do supermercado Vicente é o Vicente. É o Vicente, né, irmão? O supermercado Vicente é o Vicente. Meu irmão, quantas vezes eu já estou pensando na rua, você olha para mim, não, esse cara não é dono desse, mais de 12 lojas aqui em Anápolis, mais fora os outros lugares. Mas tem gente que nem dono do seu cachorro ele pensa que é o bambambam, ele pensa que é o super-homem, ele só tem que estar voando.
Trocou de carro, agora sai da frente, porque eu estou voando, eu estou passando em cima. Não dá mais carona para ninguém mais. Chega no sinaleiro, alguém vai bater no vidro para pedir uma ajuda. Não precisa dar uma ajuda, irmão. Pelo menos fala, Deus te abençoe, que Deus te ajude. Não tenho mais. Agora não fecha o vidro, agora é o Todo-Poderoso. Agora eu estou no carrão, minha vida melhorou, tá vendo? Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, uma vez aconteceu um fato que eu vou falar para você, um negócio. É só um exemplo. Teve uma pessoa que comprou um carro estava mais novinho, ia lá para o lago. Aí a senhorita, a senhora, falou assim para outra família: não, eu não posso ir com o meu carro está novo e lá tem muito buraco, então vamos no seu carro que está mais velhinho, porque se estragar, tipo assim, né, estraga o seu, não o meu. Ah, irmão, não foi comigo, se fosse comigo eu ia pedir licença, Espírito Santo, 1 minuto só. Porque usou a pessoa que tinha um carro mais desfavorecido, é uma pessoa humilde, pessoa boa, e ela deixou. Mas por quê? Agora não. A disputa no meio dos crentes, dos poderosos, é quem tem um carro mais caro, é quem tem um carro mais do ano. Enquanto isso, a igreja está se esvaindo de intimidade com Deus, porque estão escandalizando o reino de Deus. Agora um fato passado recentemente, de um pastor, que estava em comunhão com seu filho, que estava tendo um relacionamento com a sua nora. Conscientemente o filho deste homem estava ok, porque ele queria alguns poderes na igreja em que ele presidia, só que a casa caiu. Para mim, no meu ponto de vista, tem que pegar os dois, dar uma surra, dar uma taca, vamos fazer um tratamento aqui, não é para matar não, só, porque isso é uma servengoice, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com as pessoas envolvidas. Depois faz o tratamento espiritual, expulsa de 10 em 10, o último que sair fecha a porta, para não voltar mais, porque eram poderosos, eles mandavam na igreja, e o camarada que era o filho também queria ser poderoso como o pai, então pode fazer o que o senhor quiser. Olha que bagunça, olha que parnafenário. Poderosos espirituais. Agora tem os poderosos fisiculturistas. Agora, irmão, você já viu que tem mais academia do que posto de saúde? Irmão, em cada esquina apruma uma academia. É academia e ferragista, academia e ferragista. Eu me lembro, quando eu era mais novo, era do mundo, porque esse tipo de pessoas, pela saúde, irmão, vai lá, irmão, afunda, mergulha, é pela saúde, não é? Agora passou disso, irmão, Deus te conhece, bonitinho ou bonitinha, Deus te conhece. Ai, Deus conhece o meu coração. O pior é isso, irmão, que Ele conhece o seu coração, e Ele sabe quando é para vaidade e quando não é. Na época eu era do mundo, fumava minhas maconhas, eu inventei de fazer academia, faz muito tempo, irmão, aqui na Vila Formosa, os instrumentos eram tudo rústico, da época de Noé, mas a gente ia lá, porque a gente queria ficar fortinho, para ir para as festas e arrumar briga. E na época, eu vou falar um exemplo, mas que se a gente for pegar daquela época para cá, as coisas melhoraram. Hoje uma pessoa é igual um frango de granja com 40 dias, está pronto para abate, vai lá e come, pronto. Hoje em dia você entra numa academia, dependendo da situação, do remédio, da bomba e tudo mais, 1 ano a pessoa está igual um Hulk, uma ruca. Aí na época eu fui para essa academia, aí inventei, vamos tomar uns remédios, né? Só que naquela época era tudo rústico. Nós ia lá na farmácia ali, comprava as ampolas, eu mais uns amigos meus, vamos comprar uns remédios, Potenai, vitamina de cavalo, vamos aplicar em nós vamos ficar igual um cavalo, forte, e misturava com a ADE, porque a gente viu lá que Potenai, ADE, 2,5, a gente comprava as ampolas, ia para casa, aqui do lado onde é a Igreja Universal, e aplicava, e eu era o farmacêutico, irmão, e eu tenho medo de agulha, eu tenho medo, e eu aplicava. Próximo, aí injetando a ADE com Potenai, rapaz, aquele trem foi dando umas asas, aqui embaixo a gente fala de asa, né? Foi crescendo uma asa assim, ó. Aí quando a gente saía, eu ficava andando assim, ó. Então vou voar. Aí se passasse alguém,
Aí, como é que fazia? Eu queria fazer academia, só que eu estava morgado, porque fumava maconha, e a maconha deixava você... Eu fazia academia para quê? Eu parei com esse tempo. Mas um pouquinho de tempo, irmão. Agora, você imagina hoje. As pessoas hoje, elas vão para a academia, não é para saúde. É por vaidade, queridos. Se a academia fosse tão bom para a saúde, não haveria tantas coisas ruins que acontecem lá dentro. Tanta coisa detestável que causa nojo aos olhos do Senhor. Mas se for para a sua saúde, não precisa ficar colocando sua fotinha na internet assim, não. Não é para a saúde, não é? Não é? Se você fazer, você está querendo mostrar, irmão, alguma coisa. Aí as irmãs vai tirar foto, fica assim, empina. Para que isso? Me ajuda! Não é para a sua saúde, irmão. Não precisa, querido, deixa Jesus, Jeová está te vendo lá, que é para a sua saúde, não é? Que o médico falou, então vai, irmão, não cai nessa onda do diabo não, porque assim que ele convenceu Davi de fazer aquilo, vai te convencer também. E não vem com chororô, com maracutaia de que é, não é, irmão, o Espírito Santo não mente. Então se é para a sua saúde, vai nessa. Agora nós temos aí os poderosos fisiculturistas, é os camaradas que a roupa não cabe, aí tem que usar vaselina, graxa, sebo, para a roupa entrar, porque as coisas... Não é para a sua saúde, me desculpe, irmão, é para a sua vaidade. E se eu estiver mentindo, que Deus me pegue lá fora e nós arrebente eu. Então, agora existe um poder, para me finalizar, o poder de decisão. E esse poder de decisão envolve a sua vida. Ela não muda o seu passado, mas ela pode mudar o seu futuro, irmão. Porque passou, acabou. Agora, o poder de decisão pode mudar o seu futuro. Talvez lá na frente está te esperando um abismo. Talvez lá na frente esteja te esperando uma encruzilhada, um laço do diabo. Mas se você decidir hoje aquilo que deve ser feito conforme a vontade de Deus, Deus pode te livrar dessa situação. Deus pode mudar esse quadro. Eu vou te dar um exemplo, um testemunho meu, como é o poder de decisão. Quando eu tinha aproximadamente 16, 17 anos, meu pai não era um bom exemplo para mim, nem para minha casa. Meu pai, ele batia muito na minha mãe, ele maltratava muito a minha mãe, ele judiava muito da minha mãe. E uma certa feita, ele chegou em casa e eu estava presente e vi, minha mãe estava sentada, e ele estava endemoniado. Ele pegou um 38, porque meu pai só andava armado. E eu não tenho nada contra a arma, está entendendo, irmão? Estou falando na situação aqui. Minha mãe assentada no sofá, ele com 38, com o tambor carregado, ele aponta o revólver na cara da minha mãe, carregado. Eu entrei na frente dele e falei: o senhor não vai fazer isso. O senhor não vai fazer isso. A partir daquele dia, irmão, eu tinha duas opções: ou eu matava o meu pai, ou ele matava a minha mãe. Eu tinha que decidir. Eu sabia onde o revólver ficava, eu sabia de tudo, era só pegar e descarregar, e acabou. Eu era de menor, não ia puxar cadeia, ia para um centro associativo, ali, eu ia alegar que eu agi de defesa, legítima defesa pela minha mãe ia testemunhar a meu favor. Só que, e o futuro, irmão? Eu não ia ficar só naquele primeiro homicídio, porque eu nunca fui de ficar em cima do muro. Se é para ser do diabo, vamos para ser do diabo. Se é para ser de Deus, vamos ser de Deus. Esse negócio de muro, irmão, isso é coisa de frescura. E eu tive que tomar uma decisão naquela feita: eu o mato, ou ele vai matar minha mãe. E aquilo maquinava a minha mente, e eu tinha esse poder de decisão. Isso vai fazer mais de 15 anos para trás, mais de 20 anos para trás. Só que num determinado tempo, meu pai, ele decide ir embora de casa e aquela situação acaba. Meu pai vai embora, abandona minha mãe. Só que eu não fiquei com raiva do meu pai, não fiquei mal com meu pai. Pelo contrário, meu pai morreu no meu braço. Deus queria me ver se eu era crente mesmo, se eu tinha perdoado ele mesmo. Porque Deus fechou os olhos de todos os meus irmãos, ninguém ajudava meu pai, eu ajudava ele. E aquela cena batia na mente, um 38 apontado na cabeça da sua mãe.
E ali estava o autor. E Deus me colocou nessa situação de cuidar do meu pai até o último suspiro da vida dele. Quando deu 3 horas da manhã, 2 e pouco da manhã, eu estava em casa. Minha tia estava no hospital evangélico, ele já estava internado no UPA e foi para o hospital evangélico e já estava grave, os rins dele funcionando 30%. Estava debilitado. Deus falou para mim às 2 e tanto da manhã: eu vou levar seu pai agora. Depois que Deus fala isso comigo, eu estava deitado, o telefone toca, a minha tia fala: seu pai morreu. Me deu um alívio na mente, porque eu tive que tomar uma decisão, quando eu tinha 16, 17 anos. Eu poderia começar o meu primeiro homicídio, e daí poderia seguir em frente, mas eu decidi não fazer isso. Eu decidi a própria vida, contar os seus fatos e fazer o que tinha que ser feito. Você tem um poder muito interessante na sua vida, um poder de decisão. Use ele, irmão, para o que for bom, para te trazer coisas saudáveis. Talvez você esteja decidindo coisas que vão se afastar de Deus, mas nessa noite talvez você seja convencido pelo Espírito Santo que esse não é o caminho correto, não é o caminho certo. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Jesus, vale a pena. Meus irmãos, a Bíblia vai falar que um homem na Bíblia, por nome de Nabucodonosor, se ensoberbeceu e quis ser o Todo-Poderoso. Eu fiz a Babilônia. A Bíblia diz que Deus o manda pastar junto com os animais durante 7 períodos, que são 7 anos. Um homem que era rei, mas que se achava o grandão. Meu irmão, todo mundo que se acha grande, um dia vai ter que pastar nessa terra. Todo mundo que se acha o Todo-Poderoso, eu sou o melhor, sem eu nesse louvor não presta, se eu não tocar essa bateria, se eu não tocar esse teclado, se eu não tocar esse violão, se eu não tiver no vocal, não presta. Ei, Nabucodonosor, tem um passo te esperando. A Bíblia vai dizer que depois de 7 períodos, 7 anos, Nabucodonosor recobra a sua consciência, se arrepende e Deus dá a ele o seu lugar novamente. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão pastando na vida há muito tempo, mas nunca se arrepende e nunca deixa de ser tão orgulhoso, soberbo e aceite a vontade de Deus. Meu irmão, saia deste pasto, porque o pasto que Deus quer que você esteja são pastos verdejantes da presença dEle. É lá que Deus cuida das suas ovelhas, e não pasto da arrogância, da prepotência, da estupidez em que Nabucodonosor estava. Fique sobre os pés. Agora eu faço uma pergunta para mim, Daniel, faço uma pergunta para você. Eu sei que você tem um sonho, e o seu sonho é louvável. Eu também tenho um sonho muito grande, de ser rico, muito dinheiro. Aí tem alguém, às vezes alguém poderia falar assim: não, mas dinheiro não traz felicidade, miséria também não, irmão. Ou traz, miséria traz felicidade. Você está feliz que você é miserável? Tá? Levanta a mão aí, que nós temos que expulsar esse cão. Riqueza, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Ajuda ou não ajuda? Eu quero viajar, eu vou falar em nome de Jesus, eu quero viajar. Não, não é bagunçado assim não, querido. Tem que trabalhar, tem que suar, tem que correr atrás. Eu tenho um desejo, um sonho muito grande de ter muito dinheiro e ajudar pessoas que trabalham, mas infelizmente elas não têm a condição de ir no supermercado e fazer uma compra que se derrame pelo carrinho, levar os meninos, enche a cara de Danone aí, de Danete, ou trem cara aquele Danete. A Ana Beatriz vai no mercado, eu quero Danete, e ela só vai nos caros. Pegar esse povo, trabalhador, que não tem condição, que o dinheiro não sobra, e fazer isso. O Daniel tem o seu desejo de ajudar as pessoas, mas a pergunta, Daniel, que bate, será que esse poder, essa questão, será que isso não nos vai tirar da presença de Deus? Porque às vezes você deve estar sonhando com o ministério, ser um grande pregador, uma grande pregadora, ser alguém no seu serviço, mas será que isso não vai te derrubar da presença de Deus? Você já parou para pensar? Porque Saul, ele foi destruído depois que ele se tornou rei, se tornou arrogante.
Talvez seja, irmão, que Deus não queira te dar um carro melhor, porque às vezes você com esse carro melhor vai deixar de ser crente, vai se tornar poderoso demais. Talvez, irmão, Deus não te dê uma casa melhor, porque às vezes o seu tempo vai estar todo dentro de uma casa e vai esquecer de Deus. Aí Deus sabe que lá na frente pode acontecer isso. É melhor Ele te guardar com a casinha que você tem mais cheia do Espírito Santo, do que com a casona sem o Espírito Santo. E você se achar toda poderosa, não, agora eu tenho que limpar meu micro-ondas, o meu não sei o quê. Nada contra a limpeza, faz bem. Mas esse poder que você às vezes quer, será que isso não vai te tirar da presença de Deus? Porque Deus sabe o futuro, você não sabe. Por isso que é bom a gente fazer a oração do Pai Nosso. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se o que você pede é te tirar da presença de Deus, Deus vai fazer de tudo, assim como Ele quis fazer de tudo para não levantar Saul como rei. Mas se você insistir, irmão, Ele vai deixar. Porque Deus, Ele vai atender a sua oração. Eu gostaria que você fechasse o seu olho e abrisse o coração para Deus nessa noite. Olha para a sua vida, olha para a sua alma. E você que tem pedido tanta coisa para Deus, e Deus não te dá, Deus não te responde, será que não está na hora de mudar essa oração? Será que não está na hora de mudar o foco dessa oração, o destino dessa oração? Será que através disso você não pode se perder no caminho e se tornar como aquela ovelha que se desgarrou das 99? Pense nisso, irmão. Eu tenho um desejo de poder ajudar tantas pessoas, mas será que esse poder de ajudar tantas pessoas não vai te achar muito glorioso, muito famoso, como hoje tem, né? Os influenciadores, que são influenciadores que influenciam mesmo. Deus conhece o nosso coração, assim como Ele conhecia Davi. Só que Deus, Ele não obriga ninguém a fazer nada. E se você insistir, Ele vai atender a sua oração, Ele vai atender o seu pedido, e Ele vai te dar o que você está pedindo. Só que as consequências é com você e a sua história. Medite. Os irmãos podem cantar um hino, enquanto você medite, é uma noite de meditação. Eu gostaria de pregar uma mensagem aqui do reteté de Jeová, mas acho que essa não é a ocasião certa. Porque o que adianta eu estar sapateando na glória e querendo cair dentro de um abismo que Deus não quer que eu caia? Ao invés, por muitas vezes, às vezes o poder que Deus quer te dar não é um poder de ser grande demais, mas é um poder de se diminuir demais na presença dos seus irmãos, na presença de Deus, e o nome de Jesus ser glorificado na sua vida. Medite, homem e mulher, medite, você adolescente. Quando eu inteirar minha idade tal, eu vou fazer o que eu quero, porque eu vou mandar no meu nariz. Meu irmão, adolescente, você para de ficar vendo aquela porcaria de dorama, aquilo é tudo ilusão. Se você casar com banana, igual aquele homem daquele negócio, você está lascado. Você tem que casar com um homem, macho, que seja homem para cuidar de você, não como que lá mostra. Deixa para trás, eu estava vindo um ônibus de Goiânia para cá, sentei no banco, uma velhinha de 72 anos, vendo dorama. Eu falei, Jesus amado, eu estou desviado. Eu falei, gente do céu. Cuidado, irmão, cuidado, adolescente, jovem, senhor, senhora. Cuidado com o poder. O poder é perigoso demais. O poder, ele pode te levar para o céu, mas ele também pode te levar para o inferno. Um piscar de olhos, com uma decisão. Cantemos a Deus. Aleluia. Medite nessa noite. Medite dentro da sua alma. Será que você não está poderoso demais? Agora eu não vou orar porque eu não estou sentindo. Está poderoso demais. Ei, Nabucodonosor, cuidado, que tem um pasto te esperando. Se humilha, te rebaixa, aceita a vontade de Deus, aceita ser servo. Arai, catuva, ceia.
Meu Deus, aleluia. Tem misericórdia de nós. Meu Pai, Tem misericórdia da nossa alma. me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei Aleluia. e já não quero mais viver pra mim. E de uma vez por todas Deus vou nos me ajude. esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Aleluia, Me Deus. ajude a melhorar. Nos livre do pasto, Me Senhor. ajude a melhorar. Da arrogância, da prepotência. Sozinho eu não consigo Esse homem que fala que não vai orar mais, porque não adianta. Ei, orgulhoso! Me ajude a Para de arrumar melhorar. desculpa e vai orar! Me ajude a melhorar. Deus não vai se dobrar perante as Sozinho suas eu não desculpas. consigo mais. Ou você se dobra perante Ele, ou passo de espera. É mulher que se humilha na sua casa, quem manda lá depois de Jesus é o seu marido. Segundo a Bíblia Sagrada. Ei, homem, respeite a sua esposa e a ame, porque é mandamento Mas eu da não palavra quero do o Senhor. que vem de lá. Eu Ei, quero filho, obedeça a seu pai e a sua mãe, para que os seus dias na terra sejam prolongados. Quem manda em você enquanto você estiver na casa do seu pai e sua mãe. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é O seu. Espírito Santo faz a tua obra nessa noite. Me perdoa Enquanto meu pai te não se louva, todas as o vezes que eu te Espírito do Senhor abençoar cada coração orgulhoso que não aceita mais ser liderado, que não aceita mais que ninguém esteja sobre, que ninguém esteja acima. Meu Deus, tem misericórdia dessa alma, tem misericórdia, meu Pai, que nos ajuda a sair, meu Deus, do trono do orgulho, do trono da prepotência, e nos lançar diante dos céus com humildade, enquanto ainda tempo, aleluia. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei. Só os dependentes de Deus vai falando com Deus. Só quem reconhece que é dependente do Eterno fala para Ele te ajudar, irmão. Fala para Ele te sustentar, irmã. Fala para Ele não te deixar cair no orgulho do poder que está em você de tomar decisões erradas, precipitadas, sai de caia. Jabantarabachai, que é tova suia, maia. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Só um momento. Eu quero finalizar. Eu quero usar uma ilustração breve. Nós temos dois balões. Aqui está o Todo-Poderoso, o Prepotente. Aqui nós temos um servo. São dois balões. Esse é o orgulhoso. Se encheu um pouco de poder. Já deu uma crescida, sim ou não? Cresceu mais. Está se tornando mais poderoso ainda. Será que o que está tomando conta deste homem, desta mulher, este poder, é um poder de orgulho ou é um poder de Deus? Está se enchendo mais ainda. Percebe que quanto mais esse balão vai sendo enchido por esse poder, ele vai tomando uma forma. De vez em quando Deus dá uma apertada nesse balão, nessa pessoa, e ele aí dá uma gemidinha. Aí porque Jeová está pisando. Mas ele é orgulhoso, irmão. Ela é orgulhosa. Às vezes passa um dia, 2 dias, uma semana na prova, mas logo em seguida ele volta aqui. E ele esvazia mais.
agora já alcançou um nível de poder que não sai nem entra, ele é o Todo-Poderoso. Aí ele se tornou um balão, ele vai onde quer, né? O seu ego foi inflado. Só que Deus é que tem todo o poder. Vai ter uma hora que Jeová vai ter que fazer isso aqui, ó. Estourar o orgulhoso. Sumiu. Mas não era o galãozão, o cheião, o todo-poderosão? Sumiu. Porque o poder inflamou o seu ego. E Deus odeia orgulhosos. Mas Ele agracia os humildes. Deus abate os orgulhosos. Só que na contramão nós temos o servo, que também tem poder. Ele é branquinho. Ou poderia ser pretinho também. Ele vai se enchendo. Porque quem está enchendo ele, não é o poder dele, é o poder de Deus. Então ele aceita ser esvaziado, porque ele é servo. E ela aceita, ou ele aceita ser preenchido de novo, porque ele é servo. Porque o que faz a diferença nele e nela, não é o poder, mas é quem está enchendo ele de poder. E o que acontece com esse homem, com essa mulher, que não é preenchido pelo seu poder, pelo seu ego, mas pelo poder de Deus? Ele não vai estourar, Deus vai soltar ele. Porque ele vai começar a voar nas asas do Espírito Santo. Quem é orgulhoso, Deus estoura. Agora quem é humilde, Deus solta. Porque quem é como um filho de Deus, é humilde, é como um vento, não sabe para onde vem nem para onde mais, mas é soprado por Deus. Meu irmão, você quer ser explodido por Deus? Ou Deus pode te soprar para onde Ele quiser mandar você. Aleluia! Você é o que é estourado, ou o que deixa ser levado por Deus? É você que escolhe. Porque a agulha está na mão de Jeová. E é Ele quem estoura, é Ele quem sopra. Quem entendeu? Quer sair daqui estourado ou voando? Pega aqui para mim, nesse balão, por favor. Porque olha aqui a diferença. E pega o vermelhinho aí perturbado. Aí o que sobrou do orgulhoso? Orgulhoso é assim, irmão. Ó, que coisa ridícula. Mas está inteiro. Aí o que acontece? Olha aí. Aí Jesus vai enchendo, e vai voando, o nome dele vai ser glorificado, porque ele não foi estourado. Aí, meu irmão, Jesus não quer te estourar, ele quer te encher, te usar, e te levar aonde que ele quiser que te leve, e o nome dele vai ser glorificado. Em que posição você quer estar nessa noite? Estourado, ou ainda usado na mão de Deus? Aplauda Jesus, só quem entendeu, e dá glória.